A gente falou de um troca-troca, você mostrou o seu, agora eu mostro o meu. Por favor. Tem alguma dúvida no que tange o sistema musical que você gostaria de sanar? Eu tenho uma dúvida no sistema musical que eu gostaria de sanar. Eu gosto muito de música, né? E gosto um pouquinho da teoria musical também. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Por que o sistema ocidental, vamos dizer assim, né? Não sei se pode usar essa palavra, é temperado diferente do oriental? E por que eles estão acostumados com microtom pra caramba? Só que aqui não entra, ou é muito raro de conseguir. Até no metal, quando usa cítara, quando usa esses instrumentos que não são temperados, eles sempre estão na escalinha lá. Por que tem essa diferença tão grande? É o nosso ouvido? Por que não entra no nosso ouvido os microtons? Essa é a pergunta que eu tô fazendo, a gente volta daqui a pouco. Não sai daí. Pera. Caralho, que puta pergunta. Essa pergunta é legal. Porra. Bom, obviamente, a cultura tem a ver com a cultura, né? Mas especificamente teve um momento na cultura ocidental que é depois das cruzadas, os templários trouxeram alguns conhecimentos e esses conhecimentos resultaram, por exemplo, nas grandes igrejas góticas. Nas grandes igrejas. E essas igrejas, elas tinham uma ressonância, né? Uma ressonância muito grande. E aí tem um monte de coisa que incide a cultura, inclusive, não é? Então, o sistema temperado, ele também é um resultado da nossa capacidade de ouvir a acústica, os efeitos acústicos do som. Como assim? A gente passou a ouvir os harmônicos, né? De maneira muito clara. Então, quando os monges cantavam nas igrejas e aquela nota ecoava, quando eu canto duas notas, se uma nota está ecoando, não é? E eu canto outra, eu consigo ouvir perfeitamente quais as frequências que são consonantes, aquelas que se juntam perfeitamente, e aquelas que são dissonantes. Uhum. Tá? Fora que tem um cara chamado Pitágoras, que é um grego, né? Que ele, lá na Grécia Antiga, fez um estudo sobre esses harmônicos. Então já existia o conhecimento sobre esses harmônicos. Então, o nosso sistema musical, ele acabou sendo também um resultado do entendimento dos harmônicos. Tá certo? Então, por exemplo, você tem a oitava, não é? Que é o primeiro harmônico. Você tem aí a quinta justa, que é o segundo harmônico. Depois você tem uma quarta justa, que forma outra oitava. E aí esses harmônicos, eles vão ficando cada vez o intervalo cada vez mais curto entre si. O primeiro harmônico é uma oitava. Então, se eu cantar numa igreja, o primeiro som que ressoa ali mais evidente é esse harmônico. Então, e a pesquisa sobre isso, a gente, na cultura ocidental, sempre teve um interesse maior sobre isso. Tem que se aprofundar sobre isso, mas, por exemplo, esse estudo do Pitágoras sobre os harmônicos, ele era muito mais presente na cultura ocidental do que na cultura oriental. Mas o Pitágoras não teve nenhuma influência na cultura que foi pro Oriente, por exemplo? A cítara não tem nenhuma influência... Porque a história do... Desse conhecimento dele, acredito que não. Porque eu fico assim, depois ainda que juntou tudo, que o mundo voltou a ser global e tal... Eu fico pensando por que não tem nada da sonoridade árabe, por exemplo. Não tem absolutamente nada. Como assim? Daqueles microtons que eles fazem. Da música tradicional deles ainda tem. Sim, mas eu acho que é interessante esse lugar onde não encosta, entendeu? Como é que é? Por que... Eu, na verdade, não sei se eles ouvem, mas por que a gente não ouve a música deles? Por que a gente nem considera... A gente faz muita piada, inclusive, com o jeito que eles cantam, blá, blá, porque a gente não ouve os microtons, a gente não sabe, não chama de nota, inclusive. Eu acho que eles ouvem a nossa música ocidentalizada, vamos dizer assim, né? O K-pop é uma música ocidentalizada e é um sucesso. Mas eu queria entender por que a gente não absorve o microtonal, entendeu? Você acha que é só cultural? Essencialmente cultural, né? Não fomos, o nosso ouvido não está adaptado, não está acostumado com aquilo. Né? Por exemplo, a guitarra ela é muito ruidosa. A guitarra distorcida ela é praticamente um ruído branco. É uma gama de ruídos numa faixa de notas específica. Né? Então é como eu acho que é o ruído branco. Não sei se é ruído branco ou ruído rosa, é um termo mesmo
da acústica, da física acústica. Então, aquilo é muito ruidoso para muitos ouvidos. Tem gente que não gosta de nenhuma música que tenha guitarra distorcida. Por quê? Porque o ouvido não está acostumado ou não gosta daquilo. Então, você não acostuma o ouvido com aquele... Se você é um ocidental e cresceu a vida inteira ouvindo, né, exposto a uma cultura que tem os tais microtons, e para quem está ouvindo em casa aí, o que são os microtons? Olha aqui, está o violão. Cada casinha dessa aqui é um semitom. E a oitava, né, do sistema musical do Ocidente, ela é dividida em 12. Em qualquer instrumento, você vai ter 12. Então, você tem a oitava lá. Você tem esses 12. O microtom que ele está se referindo é o seguinte: entre cada meio tom aqui, a gente tem os microtons ou as comas. É isso aí. Né? As comas. No nosso sistema, dividiram em 12 também as comas, se eu não me engano. São 12 comas entre os semitons, né? Porque tem lugares que eu vi que tem 4 semitons entre 4 microtons. Tem alguns lugares que eu já ouvi que é 12 também. Mas não consigo... exatamente, não consigo nem entender. Pra gente é um bend só, né? Pra gente é. Por exemplo, se você pega o afinador. É isso aí. Eu tô tocando aqui uma nota Lá. Né? Toquei a nota Lá. E aí, eu pego o afinador eletrônico, normalmente vai dizer o seguinte: essa nota Lá, conforme eu vou subindo, é uma nota Lá que está alta. Em algum momento, ela vira um Lá sustenido que está baixo. Está desafinado para baixo. Aí você continua subindo, ela fala: tá, esse é um Lá sustenido, está afinado agora. Né? Agora esse Lá sustenido, você vai desafinando ele para baixo, ele vai ficando um Lá desafinado para baixo. Agora ele é um Lá afinado para cima, vamos voltando e chegou. Esse espaço, então, que a gente está falando. Esse espaço, não existe, por exemplo, um afinador, seja na Coreia, no Oriente Médio, no Japão, não existe um afinador que defina isso como notas também. Não existe. Ele só tipo, afina uma corda, a oitava dela, e o resto é tudo não temperado, é só isso. E outra... porque eles também são temperados de certa forma, eles também ouvem os harmônicos, eles também têm um sistema que é temperado, e esses microtons são usados em articulações, apojaturas e tal, que é aquela coisa assim, a nota é e esses microtons eles vêm como adornos, né? Sabe, você vai numa mesquita e que tem, tipo assim, você tem uma volta, você tem aquelas janelas, né, que parecem assim, uma flor, né? E aí, essa janela que tem uma flor, sabe os fractais? Sei. Fractal que tem um algoritmo que vai gerando formas semelhantes. Sim, ele vai se duplicando até fazer um fractal. Então na arquitetura das mesquitas, por exemplo, tem muito isso, que o mesmo desenho gera outros em tamanhos menores, na mesma proporção e tudo mais. Então esses adornos, eles estão na arte, nessa forma de arte, de diferentes maneiras. A voz, ela faz esses microtons, né, esses pequenos tons, muitas vezes na forma de adorno, né? O Gypsy Kings faz. Sim. Né? Ele tem eu adoro o Gypsy Kings, eu adoro a rumba, né, que é o estilo, se não me engano, é rumba, que é um braço do flamenco. Sim. E eles fazem também, né? Como é ela? Essa daí é a famosa deles, né? Eles são muito bons, né? Mas então, e eles são, se você for colocar, eles são ocidentais, no sentido... Não, mas, por exemplo, né? Os ciganos, eles são já da invasão turca. Lembra que os otomanos invadiram o Império Romano, né? Os turcos, os otomanos, eles invadiram o Império Romano, e aí passou, então, imagina, disso daí tem do resultado disso é o povo hoje, espanhol, italiano e o latino mesmo, que acabou sendo uma mistura. O latino de hoje, assim, não o do sim, César. O latino dessa da Europa que veio para cá, né? Já é uma mistura do que sobrou, vamos dizer, do Império Romano com os turcos otomanos. Posso estar falando uma grande merda, mas o fato é que daí vieram a tradição mais ciganos, os povos mais nômades, que tinham desde desses ciganos novos lá, o leste europeu, aqueles poloneses e tal. Então, esse povo meio misturando, mais nômade, que era uma mistura de diferentes povos, trouxe
um pouco da cultura árabe para a cultura europeia, para a cultura que a gente chama de ocidental, mas que na verdade é europeia, né? Exatamente. E então tem essas misturas culturais. Mas o fato é que o sistema tonal, ele é essencialmente ocidental, por quê? Porque ele foi desenvolvido dentro das igrejas, né? A música, a teoria musical e tal, ela deve muito à música sacra. Entendi. Por quê? Já é claro, existia a música fora das igrejas, etc. Mas essa música popular, então, que tinha na época, ela acaba que morre e o que vem é a sacra que tá tonal. Porque a música que se tocava popular, na rua, a gente vai saber mesmo o que vai ser agora. A música popular medieval, né, que existia na Idade Média, ela era modal. Os instrumentos, eles não eram temperados. Uhum. Aí tem o lance do instrumento temperado. Sim. Né? Então o que acontece? Eram instrumentos que eles eram afinados para tocar um modo, ou que geralmente tinha um bordão. Os instrumentos harmônicos, aqueles que você toca várias notas ao mesmo tempo, né? Tem a flauta, outros instrumentos que tocam melodias, mas os instrumentos harmônicos, eles geralmente eram construídos, não existia assim uma engenharia de instrumento que era capaz de tocar todos os modos, todas as tonalidades, até o tal do cravo bem temperado do barro. Sim. Então o que aconteceu? Eles eram mais aptos para tocar modo. Então era um bordão que ficava lá. Aí o cara cantava em cima disso. Essa é a música popular, tá? E aí ia misturar a cultura celta com um monte de coisa, mas de maneira geral modal. Sim. E que fica meio cíclico, histórias. Né? Fica cíclico de uma certa forma. Você fica vendo ali que tá... E que tem paralelo também com a sacra, né? No final das contas, a sacra também tem esse lugar de ficar... Aí arrisca uma nota e volta, né? Na música sacra é o seguinte, bota um reverb bem longo aí. Bem longo. Ixi, galera, lá vai... Na voz. Então, quando os monges cantavam os cantos gregorianos, as igrejas tinham esse grande reverb dentro da igreja, porque elas eram grandes, né? E para mostrar essa grandeza, a grandeza é alcançar Deus e tal, o cara falava Jesus Cristo. Então, quando a pessoa ouve, ela ouve todas essas notas. Entendi. A gente está ouvindo as duas notas. Ela ouve tipo um acorde na hora. Exato. Então, quando eu falo tem uma tensão. Jesus Cristo, né? E tinha um intervalo que era proibidíssimo. De quarta, né? Quarta aumentada, ou quinta diminuta. Se eu fizesse isso numa igreja, eles iam me queimar imediatamente. Então, com isso, né, com essa possibilidade de ouvir esses harmônicos e quais que eram consonantes, quais que eram dissonantes, a gente pôde ir entendendo melhor esses modos e perceber, aos poucos, conforme os séculos foram passando, Sim. a gente percebeu que o bordão, ele é uma nota, vamos dizer, uma nota principal, né? Ele, vamos dizer que é o tapete que vai organizar as outras melodias, as outras notas, né? É a tônica antes ainda. Estou falando de uma tônica que o instrumento vinha com uma tônica junto. Exato, é como se fosse a nota que tem até o canto, não é o canto contínuo, não, tem um nome disso aí. No contraponto tem até um termo, que é aquela nota que você imagina que está embaixo de tudo. Então, com isso, a coisa foi evoluindo e eles perceberam que tem uma nota que pode organizar aos poucos, mas como aconteceu que nem uma explosão na música renascentista e depois com a música barroca, essa nota foi mudando, os caras foram afinando o instrumento de maneira que posso fazer... Cara, isso aqui foram
séculos e séculos de evolução para você poder mudar o baixo, entendeu? Mudar o baixo do modo. E aí tem todo um estudo que as pessoas foram entendendo também dentro dessa da acústica, que quer dizer o resultado do que soa bem e o que soa mal. Não é? O que é consonante, o que não é, as tensões, o relaxamento e tal dentro da música. Foi virando uma puta de uma ciência, né? Bastante aprimorada e sofisticada pelo próprio Bach, que inventou esse instrumento, que é o cravo bem temperado. Na verdade, o método, vez, né? O método para o cravo bem temperado, ou seja, um instrumento capaz de tocar todas as tonalidades, né? Porque, por exemplo... Então, mas é isso, tocar todas as tonalidades que você está falando, eu entendi, acho incrível. Mas eu fiquei pensando nisso, tipo, de o que você está falando tem uma coisa do gosto desses caras de criar os tons e falar, isso é bom. E eu entendo que você falou da parte cultural. Tipo, culturalmente a gente tá com esse temperado agora por causa dessas meia dúzia de cara aí que fizeram isso. Esse lugar que dividiu, por que ele achou que esse semitom era ok, que ele temperou no semitom, mas não colocou 4 notas pretas entre uma branca e outra, entendeu? Essa aqui... Então o que você está falando é mais interessante ainda, no sentido de que foram pouquíssimas as pessoas que decidiram o gosto do que a gente acha hoje gostoso de ouvir. É isso? Exato. Então o que aconteceu? E tem a sensibilidade auditiva mesmo. Por exemplo, demorou muitos séculos pra gente fazer isso aqui. Sim. Isso daqui era uma aberração gigantesca. O ouvido ouvia isso como um grande ruído. Demorou bastante para os instrumentos afinarem uma sétima maior, de maneira que isso fique agradável, não é? E demorou bastante tempo para a gente perceber aonde essas dissonâncias, porque a sétima maior é considerada uma dissonância, sim, aonde essas dissonâncias se harmonizam. Aonde? Então o que acontece? A série harmônica, ela é assim. O primeiro harmônico que o ouvido humano ouve, né? O primeiro harmônico que ressoa na acústica de um lugar é a oitava. Então, quando você está ouvindo Mi, você também está ouvindo essa nota. Você está ouvindo a oitava dela. E você também está ouvindo essa, que é a quinta acima dessa oitava. E você também está ouvindo essa, que é uma quarta acima dessa quinta, que é uma oitava acima dessa. E depois você está ouvindo essa. Opa. Esse harmônico, que é uma terça maior acima dessa quinta. Depois você está ouvindo esse, que é uma terça menor acima dessa. Depois dessa terça menor, vem uma segunda maior, tá? Que daí é uma nova oitava. E aí essa segunda menor, ela começa a diminuir em segundas cada vez menores. A segunda menor é isso aqui, né? São 2 semitons. E aí esses harmônicos, eles começam a diminuir de tamanho, não exatamente da maneira que a gente dividiu o semitom aqui. Sim, vai começar a ficar micro, ele vai fazendo assim, né? Na série harmônica não existe exatamente esse semitom. Não existe exatamente esse intervalo entre as notas. Porque eles acontecem lá em cima da série harmônica. Você não está ouvindo de fato. Entendi. Entendeu? Então, quando eu toco essa corda, você não está necessariamente ouvindo esse harmônico. Essa notinha aguda, ela tá soando. Mas se eu não fizer isso aqui, você não vai ouvir. Porque esse coisinho agudinho tá na vibração dessa corda, tá ressoando aqui no ambiente, você está percebendo, mas não é capaz de nitidamente entender. Você consegue decupar ela e falar, tô ouvindo aqui. Entendeu? Então, os diferentes sistemas musicais, seja o japonês, o coreano, da Arábia, né, dos países árabes, que é diferente, alguns sistemas africanos e tal, e o sistema ocidental, todos os sistemas, é uma habilidade que aquela cultura foi desenvolvendo de ouvir os harmônicos. Entendi. E de organizar esses harmônicos e de organizar as notas de maneira que elas criem consonâncias e dissonâncias. Por exemplo... Na hora de alguém fazer um mestrado ligando sociologia com harmônicos. Talvez até já exista. Mas, por exemplo, isso aqui, ó, de não poder tocar isso aqui na Idade Média, é cultural. O Slayer fez toda a sua carreira com isso.
Eles lembram dessa aí. O Slayer... Eram as notas proibidas e o Slayer Toda a carreira do Slayer. Você vai fazer um riff Slayer... Primeira coisa... Né? Ontem tava até o Bruno Sutter aqui, a música Black Sabbath, né? É justamente... Era pra provocar mesmo. Era pra provocar. Justamente. E é cultural. Por quê? Com a noção de que era proibido, que era o termo era Diabolos in Musicae, né? Musicae, né? Aí foi lá e usou. Então, por séculos isso aqui foi proibido. Depois, claro que isso aqui passou a ser... Não é que ele foi completamente proibido, porque pouco tempo depois ele passou a ser usado como um tipo de tensão que precisa ser resolvida. A gente fica com essa vontade exatamente. Certo? Então essa tensão ela foi muito usada. Inclusive na música sacra depois, né? Contanto que ela fosse resolvida para... Ai, que bom, entendeu? Inferno... Final feliz. Exato. Inferno e terra. Né? Tipo, então o final feliz que tem no cinema e nas histórias tem uma versão dessa na música no mundo ocidental. O final por isso feliz que eu falei que é o dom maior. Por isso que eu falei que é essencialmente cultural. Se alguém fala que isso aqui é o diabo e que você vai pro inferno se você tocar, ninguém toca. Então, quer dizer, você pode estar percebendo algumas coisas dentro da cultura, mas se não faz parte vamos dizer, do hábito ou do permitido que seja, não vai acontecer. Então tem muitas coisas que incidem. E a sua pergunta é muito interessante, porque assim, eu gosto muito de observar sobre um aspecto meio antropológico. Então. Eu acho isso um assunto... Eu gosto muito disso, né? Eu acho tão interessante porque a gente trabalha muito com o público, né? Sim. E a gente pode viajar e a gente vai ver público é uma coisa muito interessante, porque é uma massa de gente que reage muitas vezes exatamente do jeito que você esperava. Só que quando ela reage diferente, é uma surpresa tão legal que você fala, nossa, que legal. Eu sempre pergunto isso pra plateia e sempre volta isso. Quando volta diferente, você fala, o que aconteceu nesse lugar? O que tem na água desse povo? O que tem na escola dessa galera? Que volta diferente. E você que ainda faz isso internacionalmente, é muito interessante, né? Você ir com a mesma música pra um lugar e ver como que aquilo volta. Como é que bate e volta nas pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que é muito legal na música, porque quando a gente faz comédia, o contexto é muito importante. O contexto é 200% importante na comédia. E na música, não é que você não tem que estar ciente do contexto, mas você impõe, você vai levar a sua emoção, você leva o seu contexto e as pessoas ficam emocionadas, felizes, blá, blá, blá. Eu só preciso fazer piada. É outra coisa. E é muito interessante ter que ler sempre a plateia. E esse trabalho, o fato do meu trabalho eu ter a possibilidade de ter viajado, e você vai em Porto Alegre, de seguida você está em Goiânia, e depois você está em Salvador, e você pede para a plateia, me falem objetos, ver o que aparece na plateia, o que é brasileiro, o que é do local. Isso é uma coisa muito interessante. Então, eu fui perguntando tudo isso porque eu acho essa um ramo muito antigo dessa árvore de música, né? Porque é antes mesmo de música. Mas o que você está falando é outra coisa interessante, que a música meio que moldou também a própria música moldou o sistema harmônico, seria isso, né? Os compositores na ponta que foram temperando as coisas e a gente come a comida deles até hoje com esse tempero. Como fosse isso.